Senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas, iniciamos neste momento a 66ª sessão legislativa de 2015. Agradeço a presença de todos, senhor Refúgio Leis, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
Solicito ao vereador Lucas de Souza Esmeraldino para efetuar a oração desta sessão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Oração do dia. Ó Senhor, aponta-nos o caminho do teu reino, ressuscita-nos a todos pelo sopro do teu Espírito Santo. Dai-nos a vida eterna e concede-nos honra imperecível. Unifica a humanidade e ilumina o mundo dos seres. Que todos nós sigamos o teu caminho, expiremos a tua aprovação e procuremos os mistérios do teu reino. Amém. Solicito ao senhor secretário que efetue a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Assim farei, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Zampareque da Silva, está ausente com justificativa. Vereador Clodoaldo de Medeiros, presente. Vereador Edson José Firmino, está ausente com justificativa. Vereador Evandro Souza de Almeida, está ausente com justificativa. Vereador Heraldo Pereira da Silva, presente. Vereador Gelson José Bento. Vereador Gilson Paz Vieira, presente. Vereador Jairo dos Passos Cascais, está ausente com justificativa. Vereador João Gonçalves Fernandes. Vereador Joel Geraldino de Almeida, presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, presente. Vereador Lucas de Souza Esmeraldino, presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis, presente. Vereador Matusalém dos Santos. Vereador Newton de Campos, presente. Vereador Rosimário Formentinho Zaparete, presente. Vereador Vanor Rosa, presente. Vereador Gelson José Bento, presente. Decoro, senhor presidente. Preciso ao senhor secretário que faça a leitura das justificativas. Ofício número 22, 2015, ao excelentíssimo senhor Newton de Campos, segundo vice-presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Segundo vice-presidente, cumprimentamos cordialmente, sirvo-me o presente para justificar a ausência do vereador Evandro Souza de Almeida na sessão ordinária que se realizará nesse dia 15 de outubro de 2015. A ausência se faz necessária pois o referido vereador se encontra acompanhando o presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão em uma comitiva onde tratarão de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, bem como de toda a municipalidade. Sendo que a oportunidade dos oferece, reitero o protesto de estima e consideração. Daniel da Silva Machado, oficial de gabinete. Tubarão, 15 de outubro de 2015, ofício número 8 de 2015, ao excelentíssimo senhor Jair dos Passos Cascais, presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Senhor presidente, vimos pelo presente informar que o vereador Carlos Eduardo Zampareque da Silva, PSD, estará ausente da sessão desta quinta-feira, 15 de outubro de 2015, por motivos de saúde. Sendo isso que a oportunidade nos oferece, reiteramos protestos de consideração e respeito, subscrevendo-nos atenciosamente Ala Miranda, diretor legislativo. Ofício número 5, 2015, ao excelentíssimo senhor Newton de Campos, segundo vice-presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Senhor presidente, vimos pelo presente informar que o Jairo dos Passos Cascais estará ausente da sessão nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2015, pois encontra-se retornando de Brasília, onde esteve tratando de interesse do município de Tubarão. Sendo isso que a oportunidade nos oferece, reiteramos protesto de consideração e respeito, subscrevendo-nos atenciosamente Ala Otávio Paes, técnico legislativo. Nesse momento eu transfiro a condição dos trabalhos ao primeiro vice-presidente, o vereador Edson José Firmino. Grato, e na sequência estaremos voltando e depois irei representar a Casa Legislativa no Sinapse de Inovação na Unisul, mas ficarei aqui durante a ordem do dia e na sequência, se ninguém solicitar, solicitarei inversão de pauta para que possamos votar e depois nos retirarmos. E aí o presidente
Nilton já vai ficar aqui na condição de presidente na sequência. Mas pelo regimento me obriga nesse momento a falar, né, porque como primeiro vice. Conforme os artigos 165 e 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloquem em apreciação a ata da 65ª Sessão Legislativa Ordinária de 2015, realizada no último dia 8 de outubro. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, a ata da 65ª Sessão Legislativa Ordinária de 2015, realizada no dia 8 de outubro. Solicito ao senhor secretário que faça registro das presenças nesta sessão. Senhor presidente, estamos nesta noite senhora Elma Fátima Pires de Oliveira, coordenadora municipal de Proteção e Defesa Civil. Ela está representando o secretário. Está junto com o secretário. Está junto com o nosso secretário, acompanhando, o secretário Rafael Marques. Também está conosco o secretário Rafael Marques, secretário municipal de Proteção e Defesa Civil. Está conosco a senhora Kátia Regina Alves e o senhor Roberto Vieira. Sejam todos bem-vindos. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos para esta sessão. Ofício número 306/2015, apresentando a esta Casa Legislativa o veto integral ao autógrafo de lei ordinária número 229/2015, que dispõe sobre o uso de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Tubarão e suas fundações e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, temos 24 respostas vindo do Executivo para o Legislativo, que estará à disposição dos senhores vereadores após o término da sessão. Eram esses, senhor presidente. Senhor presidente, solicito a inversão de pauta. Coloco então em apreciação a proposta apresentada pelo vereador Gelson Bento para inversão de pauta. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, então, teremos a inversão de pauta. Para tal, passaremos à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia da presente sessão, solicito ao senhor secretário que refaça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Assim farei, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Zantarete da Silva, está ausente com justificativa. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino. Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida, está ausente com justificativa. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Gelson José Bento. Presente. Vereador Gilson Paz Vieira. Presente. Vereador Jair dos Passos Cascais, está ausente com justificativa. Vereador João Gonçalves Fernandes. Vereador Joel Geraldino de Almeida. Presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, presente. Vereador Lucas de Souza Moradino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Matusalém dos Santos. Presente. Vereador Newton de Campos. Presente. Vereador Rosimário Formentim Zamparete. Presente. Vereador Vanor Rosa. Presente. Procorra, senhor presidente. Solicito, então, registramos a presença do vereador João Gonçalves Fernandes no plenário. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do único projeto constante da ordem do dia na presente sessão. Senhor presidente, esse projeto, mesmo estando em primeira votação, ele já foi lido aqui na casa, já foi motivo de pedido de vistas. Então, eu solicitaria também que fosse dispensada toda a leitura do projeto e fosse lida apenas a emenda. Tem uma emenda e emendas, em caso se houver. Então, coloque em apreciação a proposta do vereador Nilton Campos. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Faremos então a leitura da emenda do projeto e depois, se tiver, das emendas, para colocar em apreciação perante os vereadores. Secretário, então, solicito que faça a leitura da emenda. Projeto de lei número 71/2015. Altera a lei número 3.396/2009, que cria o Sistema Funerário Municipal, destinado ao atendimento de pessoas falecidas no âmbito do município de Tubarão e das outras providências.
Solicito ao secretário que verifique se há emendas no referido projeto. Sim, senhor presidente, há uma emenda modificativa. Então solicito a leitura do mesmo. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 71/2015. Fica alterada a redação do artigo 9º, modificada pelo artigo 1º do projeto de lei, conforme segue. Artigo 1º. Artigo 9º-A. Nos sepultamentos realizados em cemitérios localizados no município, as urnas, caixões, ataúdes ou esquifes devem ser impermeabilizados internamente com manta, pastilha ou outro material similar como medida de prevenção contra a contaminação do lençol freático pelo necrochorume. Sala das Sessões, de 24 de agosto de 2015, assinado pelo vereador e propositor Edson José Firmino. Em discussão a emenda. Eu gostaria só de discutir, me permita os vereadores ser daqui mesmo, bem rapidamente, é que o vereador Heraldo Pereira, nós atendemos aqui, isso já é um avanço da Casa Legislativa, que nós temos um problema hoje de contaminação do solo com necrochorume. O vereador Heraldo Pereira aqui já, até porque está pretendendo que na sua comunidade lá do KM60 tenha a construção de um novo cemitério que atenda a comunidade daquela região, acabou se incorporando nessa discussão. E uma das formas de você evitar que o churume que saia dos cadáveres contamine o solo é através de uma manta que você coloca, vamos dizer assim, no caixão, e essa manta ela suga, é tipo uma calça plástica do bebê, aquelas calças plásticas que suga todo a urina do bebê e tudo aquilo suga o líquido que sai do corpo, não vai para o solo. Depois você reúne ela e deixa ali no próprio local, a prefeitura dará o destino correto. Isso não contaminando a terra. É um dos avanços desta casa. Porém, a nossa emenda foi feita porque também existem a possibilidade de pastilhas que são fixadas no cadáver e essas pastilhas também têm a mesma função da manta. E não sabemos bem qual é o melhor ou mais barato, mas temos que oportunizar que se tenha um outro. O importante para na lei, no projeto, é que nós não tenhamos a contaminação do solo. E aí abrimos também para algum tipo de produto, estendemos para não precisar ficar alterando a lei, que possa substituir e evitar que o churume vá ao solo. Então essa é a emenda que nós fizemos propondo na lei do vereador Heraldo Pereira. Além da facilidade, né, vereadores, que das licenças ambientais, né, com isso aí com certeza avança bastante também. E assim, só para esclarecimento dos vereadores, a gente fez uma pesquisa porque isso poderia ser um custo inviável para a população. O que isso acrescentará, caso os vereadores sejam questionados? O que isso vai acrescentar na hora do funeral? Não chega aí a R$100 o acréscimo. Para preservar o meio ambiente, um acréscimo de R$100, mesmo para a comunidade mais carente, justifica esse projeto. Estou aqui também defendendo o projeto em nome do vereador Heraldo Pereira, se me permite. Então, seria essa emenda. Alguém ainda em discussão o referido projeto? A emenda, no caso. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovada a emenda proposta ao projeto de lei 071/2015, autoria do vereador Heraldo Pereira da Silva, que altera a lei 3.396/2009. Vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinária número 071/2015, autoria do vereador Heraldo Pereira, em sua primeira votação. Pergunto ao senhor secretário se há algum requerimento para apreciação de matéria em regime de urgência. Não há, senhor presidente. Sendo assim, eu vou passar a palavra ao nosso presidente, vereador Milton Campos. Peço licença da casa, como membro da Comissão de Inovação da Casa Legislativa, tem o Sinapse de Inovação que está acontecendo na Unisul, e estarei lá participando, representando a casa. E se algum dos vereadores, terminando a sessão, desejar ir até lá, são nossos convidados. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Passo a palavra, então, ao vereador Nilton Campos. Eu agradeço, vereador Edson Firmino. Em atendimento ao ofício 018-2015 da Secretaria Municipal de Defesa Civil, estamos concedendo espaço de 30 minutos ao senhor Rafael Marques, secretário municipal de Proteção e Defesa Civil. O objetivo será o de apresentar a programação da Semana Nacional de Redução de Desastres em nosso município. O uso deste tempo ocorrerá sem apartes, questionamentos e manifestações desse plenário, conforme já deliberado anteriormente. Com a palavra o senhor Rafael Marques, secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, pelo tempo de 30 minutos. Sim. Tem uma apresentação. Boa noite a todos. É com muito prazer que estou mais uma vez aqui no plenário e tentar passar algumas informações a respeito da Secretaria de Defesa Civil e agradeço a vocês pelo espaço concedido. Bom, nós viemos hoje aqui para conversar um pouco sobre essa Semana Nacional de Redução de Riscos e Desastres. Na verdade, isso faz parte de uma lei nacional que esta semana, em todo o Brasil, ela é dedicada à redução dos riscos de acidentes. Então, a gente começou a fazer um trabalho, pode voltar, isso, um trabalho nas escolas do município de Tubarão. Então, a gente resolveu essa semana incrementar, inclusive, a gente passou esse trabalho sobre redução de riscos para uma escola estadual também, que foi aqui no bairro, Elna, me ajuda? São Martim, isso. Essa segunda ali, a escola estadual do bairro São Martim, o Martim Alves dos Santos. Então a gente começou, né, essa semana, na terça-feira, com essa apresentação, ou seja, o objetivo é que a gente divulgue ações que venham a minimizar possíveis efeitos de um advento extremo grande na região, ou mesmo não tão grande, mas que possa causar transtornos e riscos aos moradores. Então é um trabalho que a gente começou principalmente nas escolas, depois a Ana vai falar um pouquinho sobre essa tendência nas escolas. Então, esta semana a gente começou na terça, já teve trabalho ontem, esperamos amanhã e ainda na segunda-feira, terminando na segunda-feira na comunidade da Mata. Então é um trabalho fazendo a divulgação das ações da Secretaria de Defesa Civil e mostrando uns temas bem específicos do que a população deve fazer para minimizar o efeito de um acidente. Isso aqui é, na verdade, o slogan e o mote da Secretaria, né, não só nossa, mas de todo o Brasil, e essa é a intenção nessa semana que a gente melhore, para que pessoas preparadas teremos comunidades protegidas, né? E desde que a gente assumiu a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, na verdade essa é uma orientação do prefeito Olávio e do vice Aquilson, porque todas essas ações que nós estamos fazendo faz parte do plano de governo do prefeito. Nós estamos tentando e conseguindo atingir várias metas dentro dos objetivos do prefeito, dentro da sua gestão. Aqui só para vocês terem uma noção do que é essa secretaria, né? É uma pequena secretaria, ela é composta pelo secretário, um coordenador, que está aqui comigo, que é a Elna. Só para colocar, a Elna está hoje nesse cargo, que é um cargo comissionado, entretanto ela é uma funcionária de carreira da prefeitura. Ela já trabalhava na Defesa Civil e a gente prestigiou esse funcionário que já tinha experiência. Nós temos também um chefe de gabinete dentro do quadro, né, funcional, dentro do organograma da Defesa Civil, teríamos um chefe de gabinete que nós não ocupamos. Isso é uma preocupação do prefeito desde o início da gestão, para que mantivéssemos os gastos com folha dentro da lei. A gente não ocupou esse cargo. Tem mais 3 cargos que são chefes de divisões, ou seja, aqueles que trabalham conosco ali no dia a dia. Dos 3 chefes de divisão, nós temos 2 ocupados e um também não ocupamos, dentro dessa perspectiva desde o início da gestão de a gente diminuir os gastos da prefeitura. Temos também um motorista, uma faxineira, tínhamos um engenheiro civil que fazia as vistorias da secretaria e que está em vacância por problemas de ordem pessoal, de saúde, ele se aposentou, acho que é conhecido de todos aqui, o engenheiro Mário Ingrácio, nos deixou a secretaria por problemas de saúde. Nós temos também 2 agentes externos, 2 pessoas que fazem o trabalho diretamente atendimento ao público, e um agente administrativo. E hoje nós temos também um estagiário de engenharia civil. Então esse é o quadro da secretaria que atende o dia a dia da comunidade.
Aqui só uma definição bastante sucinta e simples, né? O que é proteção e defesa civil. É interessante destacar para vocês que como surgiu a defesa civil. No papel, a defesa civil surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial. A Europa ficou devastada, né? Os grandes bombardeios nas principais capitais europeias provocaram muitos danos à comunidade civil. Certamente os militares estavam protegidos, entre aspas, os que não morriam tinham o abrigo de seus quartéis e a comunidade civil não tinha essa proteção. Então a sociedade civil começou a se organizar e onde começou a ideia de defesa civil. Na Segunda Guerra Mundial isso foi acrescentado, porque o número de mortes foi muito maior, né? No Brasil isso veio também logo nos anos 50, no final dos anos, logo depois da Segunda Guerra, começou o Brasil a se falar em defesa civil. Em Tubarão, ela foi montada, na verdade, uma estrutura mínima em 1973, alguns meses antes da enchente de 74, e de lá para cá, né, em 2011, ela foi passada para a secretaria na qual nós estamos lá. Aqui em seguida tem uma definição bem simples do que é a proteção e defesa civil. Só voltando um pouquinho, porque até então, até 2012, até maio de 2012, todos os serviços eram de defesa civil, unicamente defesa civil. Ou seja, trabalhava-se no pós. Aconteceu um evento, aconteceu um acidente, a defesa civil ia lá visitar, chamava bombeiro, chamava polícia, então era pós-acidente. E a partir de 2012, uma lei sancionada pela presidenta Dilma, logo após aqueles eventos extremos que aconteceram no Rio de Janeiro, na região serrana, então mudou-se toda, foi criado o Sistema Nacional de Defesa Civil. E a partir desse momento foi colocada a palavra proteção. Não só colocada a palavra, na verdade uma série de atos pelo Brasil afora foram criados, algumas ações para que antes de acontecer o acidente já tenha-se algumas ações, e eu vou mostrar para vocês algumas que a gente tem aqui. Então por isso hoje o nome é Proteção e Defesa Civil, porque a gente trabalha antes de acontecer o acidente. Esse é o grande objetivo hoje da Defesa Civil, não só no Brasil, mas no mundo. Teve agora, no início do ano, um grande evento internacional em Sendai, no Japão, que tomou como mote essa perspectiva da proteção, não só no Brasil por lei, mas também internacionalmente. Hoje o grande mote é a proteção antes que aconteçam os acidentes. Por isso que essa semana hoje é muito pertinente, a gente vai mostrar um pouquinho das ações da Secretaria. Aqui resume bem o que é a Defesa Civil. É o conjunto de ações preventivas, né, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, que tem o objetivo de evitar ou minimizar os impactos do desastre. Então é muito claro, depois aqui na frente a gente vai fazer, que existe uma série, um ciclo, né, de ações que são feitas, mas aqui resume bem, preventivas de socorro, e hoje, né, nós estamos aqui nessa parte preventiva, que vocês conheçam um pouquinho da nossa ação e que poderão nos ajudar no futuro. Aqui são as fases dos desastres, né, que começa com a prevenção, é o que estamos hoje fazendo, depois mitigação, ou seja, efetivando algumas ações para minimizar os efeitos. Uma terceira, que é a preparação pré-acidente, que a instituição, no caso nós como prefeitura, esteja preparado para enfrentar um acidente. Depois a resposta, depois de acontecer, e depois a recuperação. Então são fases que, apenas só para deixar vocês a par. Aqui são os períodos que isso acontece, na normalidade, em períodos de normalidade, períodos como estão hoje, né? Por exemplo, que a gente a princípio não tem nenhum evento, hoje nós estamos na verdade na preparação, porque o tempo hoje já está desde ontem para mudar, a gente tem previsões que podem hoje, ainda na madrugada, acontecer algum fenômeno mais intenso, como vento e tudo mais. Então nós estamos hoje na preparação, mas em período de normalidade, que não aconteceu ainda o evento diverso, é aquelas três fases. E tempo da normalidade, depois de acontecer, a resposta e a recuperação. Aqui, só para vocês terem uma noção, aqui acho que todos conhecem, né, sabem onde é que nós estamos localizados, né, aqui na Rua Piedade, esse edifício, que é uma residência locada. E ali tem os equipamentos que a Secretaria tem, são equipamentos que até então a Secretaria, quando nós assumimos, tinha um Fiat Uno. Depois disso a gente conseguiu, dentro da Prefeitura, que já fazia parte dos equipamentos da Prefeitura, mas não estavam com a Defesa Civil, essas embarcações. E durante a nossa gestão a gente conseguiu comprar aquele veículo, que é um veículo diesel com tração nas 4 rodas, que nos permite acesso a locais mais difíceis. Não é? Vamos ver rapidamente as rotinas, o que acontece, o que a Defesa Civil faz. Eu só coloquei fotos, por exemplo, aquela primeira foto de cima, onde aparece aquilo ali, é um teto com uma lâmpada e uma ferragem exposta.
Isso é o dia a dia da nossa secretaria. Diariamente aparece pessoas pedindo que a gente faça vistoria. Então, diariamente, o nosso engenheiro sai fazendo vistoria em residências que as pessoas acham que tem risco, nos comunicam, a gente faz os relatórios e faz os encaminhamentos, alguns locais a gente faz a interdição. Então, eu coloquei aqui só para mostrar que diariamente a gente está olhando e vendo pessoas que vêm nos procurar para saber se estão em risco ou não. Uma outra, aquela foto lá da ponte, a ex-ponte de Congonhas interditada, aquilo ali foi no dia 31 de dezembro de 2013, eram 22 horas quando a gente foi acionado, foi eu, o ex-secretário de Infraestrutura Ismael e um funcionário, nós fomos lá para a gente fazer a interdição da ponte. Aqui embaixo é um outro tipo de ação que a gente faz, por exemplo, aqui foi a construção de um muro que estava sendo feito de pedra sem as devidas cuidados, e a população fez um abaixo-assinado, procurou a secretaria, e a gente foi dar os encaminhamentos, chamar o proprietário e fazer os estudos técnicos possíveis. Então, isso é um tipo de rotina que a gente tem diariamente com alguma ação. Pode tocar? Aqui uma outra, porque logo a gente assumiu, a gente fez uma vistoria nas comportas, né? As comportas são esse sistema que trava quando o Rio Tubarão eleva as suas águas para que a água não adentre no sistema de drenagem do município. A gente trocou as principais, praticamente todas as comportas que estavam danificadas, a gente trocou, as que não estavam a gente continua fazendo manutenção, isso foi um trabalho executado pela Secretaria. Pode passar? Um outro trabalho, isso aqui também nos chamam para tal. Isso aí foi um veículo que teve tanque de óleo diesel perfurado numa lombada e que derramou óleo, e estava acontecendo vários acidentes de motocicleta e veículos na rodovia. A gente foi junto com o Corpo de Bombeiro fazer o isolamento. Aqui já foi no dia seguinte, que isso aí foi no início da madrugada, nós fomos chamados, a gente foi de madrugada e junto com o bombeiro colocar serragem, aí a gente já tinha recolhido. A próxima. Um outro evento que a gente foi chamado também, isso aqui foi na BR-101, um caminhão carregando carga tóxica, né? Estava com vazamento de ácido nítrico, e a Polícia Rodoviária nos acionou, a gente foi até o local, fez o isolamento junto com a Secretaria de Defesa Civil do Estado, o coordenador regional, a gente cercou o local, fez uma barragem, e até que conseguiu, a empresa trouxe um caminhão que viesse fazer o rebordo, né, para aspirar essa carga que estava ali caída para evitar maiores danos. Então, é um dos trabalhos também que a gente tem, e geralmente esses trabalhos acontecem sempre em horários que não tem muita facilidade de a gente conseguir auxílio, né. O seguinte. Aqui é um outro trabalho também, isso aqui aconteceu numa madrugada de domingo, isso é aqui próximo à edificação de um supermercado muito próximo que está construindo, e para fazer essa construção ele teve que escavar do lado do terreno do vizinho, e numa madrugada esse muro veio abaixo, que vocês estão vendo lá, e ali onde tem essa... Isso aqui é uma central de gás, que deslocou essa central de gás, que começou a provocar vazamento de gás, então a gente se deslocou até lá, fizemos um isolamento do edifício, que as pessoas fechassem todo o sistema de gás. Também entramos em contato com o proprietário do terreno, da construtora que estava fazendo esse supermercado, até que fosse resolvido. Isso aí foi resolvido, logicamente, alguns dias depois, mas imediatamente a empresa fez o reparo necessário na questão de tubulação. Então, é um dos trabalhos que a gente constantemente está executando. Outra. Aqui, sim, é o tipo que aparece mais Defesa Civil, a gente pensando em termos de tempo, né? Chuva, enchente. Esse aqui foi um típico que a gente pegou no final de tarde, uma tempestade se formou, ali o granizo, né, formou sobre a cidade, pode passar. E aí foi bastante sério, várias residências foram, principalmente as que tinham telhas do tipo essas de fibrocimento, né, na resistência muito forte, várias residências foram atingidas, e a gente fez a distribuição, algumas não só distribuição, mas também a colocação de lonas, né, uma lona um pouco mais resistente, para que fosse minimizado o efeito da chuva, porque em seguida dessa tempestade veio outra chuva bastante intensa, as residências estavam, a maioria delas, já protegidas. Pode passar? Depois, com o apoio da Secretaria da Fundação de Desenvolvimento Social, né, a gente fez o cadastramento dessas pessoas que foram atingidas, e aquelas, né, algumas que eram suscetíveis, e na verdade eram vulneráveis socialmente, que não tinham condições, a gente conseguiu a cobertura de telha de algumas dessas residências. Não todas, mas algumas a gente conseguiu fazer a cobertura de telhas.
Pois não. Aqui é uma outra ação nossa, um dia também no verão, agora de chuva muito intensa, aí é no bairro São Cristóvão, eu digo Sertão dos Correias, aqui a saída sul do Tubarão, né, o rio bastante cheio, e essa outra foto de baixo que tem o agente aqui de costas, é lá no Sertão dos Correias, que a gente teve que interditar a rua, e alguns veículos estavam passando e ficando danificados ali, então a gente fez interdição. Felizmente isso foi uma enxurrada, foi uma chuva bastante intensa, daí praticamente 100 milímetros, a chuva do mês caiu em questão de algumas horas, a gente interditou, mas essa água voltou a baixar dentro de 2 horas e estabeleceu a ordem. Próxima. Aqui também é um outro trabalho que a gente é muito acionado, infelizmente a gente não tem a estrutura adequada ainda para atender, mas dentro do possível a gente faz esse atendimento, ou seja, o corte de árvores estão colocando alguma pessoa, algum imóvel em risco. Isso aqui na beira-rio, né, tinha uma árvore já bastante danificada, já comprometida, que estava prestes a cair em cima daquele estabelecimento. A gente, com o apoio da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, a gente fez o corte. Aí um outro trabalho também é a limpeza de entulhos que param nas pontes, aqui é um dos exemplos. Agora, essas últimas enxurradas aí, na última sexta-feira, a gente começou a fazer uma limpeza aqui na ponte do quartel, em seguida veio a chuva e já deixou o material bastante acomodado ali. Então, esse é um trabalho que a gente também faz, e agora nós estamos precisando de apoio. A gente vai procurar apoio de terceiros, porque algumas dessas áreas são desses entulhos de porte muito grande, e com os equipamentos que a gente tem não está sendo possível limpar. Mas é um trabalho que a gente, sempre que possível, está fazendo constantemente após as grandes inundações. Aqui é um outro trabalho também, daí com a embarcação da Secretaria, onde tem uma pequena balsa com equipamento móvel em cima, com um trator, com uma retroescavadeira. É um trabalho que é feito para a limpeza de córregos e rios ao redor do município, principalmente na região de Congonhas, Madre, aqui para o São Cristóvão, nessa região. Essa embarcação, essa balsa com um equipamento, a gente faz o reboque dela com a nossa embarcação. Então a gente dá apoio, isso é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, na qual a gente também participa constantemente. Aqui foi uma das fotos, a gente já fez várias ações. Mais uma. Aqui é outro trabalho que começou uma demanda nas explosões. Esse aqui é um local que foi sendo detonado aqui próximo a São Martinho, e que a comunidade nos acionou, que estava sofrendo com os impactos dessas explosões. E antes dessa, a gente já atendeu também aqui a comunidade próximo ao túnel, né, que quando a abertura do túnel houveram muitas explosões e a comunidade nos acionou, então a gente fez acompanhamento. Aqui a gente faz o acompanhamento, então a gente conversou com o proprietário, né, ele legalizou toda a obra junto com o SUNAT e outros órgãos, e a gente, o que a gente faz? A gente, antes das explosões, visita os moradores na redondeza, avisando que tal dia vai ter uma explosão, e assim está tendo em outros locais, como em Congonhas. Então, quando tem explosões, que a gente sabe que isso está oficialmente legalizado na Prefeitura, a gente tem feito esses acompanhamentos também, é mais uma das ações. Aqui foi também uma situação de emergência, no pátio da Prefeitura, essas árvores que já estão bem danificadas, e depois de um vento intenso elas caíram e estavam causando sérios problemas aqui no lado esquerdo, né, a gente olhando de frente ali, antes delas caírem, vocês notem que elas estavam apoiadas na fiação, do lado de cá essa foto maior, foi depois do corte. Uma outra parceria que a gente também tem conseguido um auxílio bastante interessante do pessoal aí, no caso da Celesc. Eles vieram com equipamento, junto com o nosso funcionário, a gente conseguiu desobstruir essa linha, essa via que estava bastante perigosa. E certamente agora deverá ser dado continuidade na poda desses restantes de material que ainda tem dessas árvores. Mas é um trabalho que a gente é acionado constantemente. Vai lá. Aqui foi um dos últimos casos também que acontece periodicamente, uma residência há 15 dias atrás, quando deu um vento um pouco mais forte, um vento em torno de 60 km por hora, nessa casa de alvenaria ali, que tem esse pedaço de madeira em cima, o proprietário estava edificando uma parte de madeira, entretanto, sem fixar isso no telhado, na parte superior, né? Então estava totalmente solto, um pequeno vento que jogou isso em cima da casa do vizinho. Então, nós fomos acionados, tivemos que urgentemente tirar as pessoas de dentro de casa, mas felizmente
com uma ação rápida, com a parceria dos vizinhos, né, conseguiram tirar o material e as pessoas não precisaram ser retiradas e voltaram à noite. Mas isso é típico quando dá vento, alguma coisa, de ações que a gente faz. Né? Uma das últimas ações, hoje a gente já teve uma ontem, a próxima, uma vistoria, nós fomos acionados também ontem, já no final da tarde, essa residência aqui no Maitá de cima, na frente daquela residência que tem aqueles entulhos na calçada, aquilo ali tinha uma cobertura, uma área, e ontem à tarde, a hora que o proprietário estava passando, isso caiu, esse senhor que está de costas aqui, a hora que isso caiu também danificou toda a estrutura do forro da casa, como você fez na segunda foto aí, isso aí ontem nos ocupou do final da tarde até o início uma boa parte da noite, porque nós, juntamente com assistentes sociais da Fundação de Serviço Social, né, nós tivemos que providenciar a retirada do morador, encaminhar para parentes. Então, isso é mais uma das ações que constantemente a gente tem passado. Vamos lá? Aqui é só um modelo de registro de ocorrência. Cada registro de ocorrência que a gente faz o registro e repassa para as pessoas. Muitas das pessoas até precisam disso para algumas ações, em termos de seguro, alguma coisa. Então, é o tipo de modelo que a gente faz. Pode tocar? Isso aqui foi uma ponte que liga a Guarda ao Caruru, uma ponte que veio da Secretaria de Defesa Civil do Estado, mas com o nosso empenho, que essa ponte estava com dificuldade de conseguir trazer, a gente conseguiu. Essa ponte foi instalada no ano passado lá. Em frente. Aqui, digamos assim, uma das grandes metas até pessoais minhas, né, que é a instalação de uma rede de monitoramento, ou seja, já entra na questão da prevenção, aí a grande mudança desse paradigma no município de Tubarão, para a gente acompanhar os grandes desastres, que até então, por exemplo, que o maior desastre, na verdade, é enchente, né, uma inundação, que usava-se essa régua atrás da antiga Souza Cruz, uma régua bastante antiga, e que hoje a gente instalou equipamentos eletrônicos. Isso é uma estação meteorológica que está instalada lá no Campestre, que passa em tempo real os dados atmosféricos da cidade, e junto dela nós instalamos um sistema que mede o nível do rio Tubarão aqui no São João, colocamos também um em Orleans e outro em São Luís do Gero, não só medindo o nível do rio em tempo real. Hoje, na Secretaria, eu sei quanto é que está o nível do rio Tubarão nesse Orleans, São Luís do Gero e aqui em Tubarão. Também temos informações da Agência Nacional de Águas, também em mais alguns locais, mas essa da Prefeitura, hoje a gente acompanha em tempo real as condições do tempo. Além disso, também alguns pluviômetros, ou seja, equipamentos que medem a chuva dentro do município de Tubarão, que nós dentro de um projeto que eu vou mostrar mais adiante. Pode passar? Aqui é a nossa sala, a gente chama de sala de situação, onde tem os computadores, ali tem uma imagem que mostra a previsão, a modelagem de o que vai acontecer com o tempo, na outra imagem, uma imagem real das condições que estão nesse instante. Então a gente fica constantemente monitorando e acompanhando, e assim vão pegando os dados da estação. Pode passar. Aqui é só um exemplo do que aconteceu agora do dia 7 ao dia 12, aquelas colunas coloridas ali, é a chuva do dia 8, do dia 9, chuva que foi de 50 a 60 milímetros nesses dias, e aquele traço inclinado em linha preta é o nível do rio Tubarão aqui em Tubarão. Vocês notam que ele estava com aproximadamente 40 centímetros acima do nível do mar, e ele subiu até 3,40 metros acima do nível do mar. Nos outros dias ele teve menos chuva e automaticamente o nível do rio veio baixando. Esse sistema, né, com esses equipamentos que nós temos hoje em dia, a gente consegue monitorar e, Deus queira, permita que não aconteça um grande evento como 74, mas se acontecer, a gente tem um acompanhamento, pelo menos até o início do processo a gente consegue acompanhar e está divulgando para a população. E esse sistema já teve um grande efeito. Agora, no final de 2004, onde eu botei a detecção de onda de cheia com rejeitos. Vocês lembram que em Lauro Miller houve o rompimento de um dique de carvão, e que derramou carvão e rejeitos do rio Tubarão, e que de lá, quando aconteceu isso, era um período que o rio estava muito baixo, essa sujeira, né, digamos assim, essa escória toda chegou aqui em Tubarão 3 dias depois do vazamento. Entretanto, uma semana depois, houve uma tempestade, uma chuva muito forte lá na região, e graças a esse sistema, no dia a gente estava monitorando, acompanhando, a gente observou que o nível do rio Tubarão em Orleans subiu, assim, em questão de 1 hora, ele subiu mais de 1 metro.
automaticamente a gente ligou para o Tubarão Saneamento e avisando, ó pessoal, esse vazamento que aconteceu semana passada, muitos dos detritos estavam na margem do rio e com certeza com essa enxurrada vai trazer. Dentro de 6 horas esse material estava chegando aqui e graças a esse aviso o Tubarão Saneamento diminuiu todo o processo de limpeza, de filtração e tudo mais, conseguiu mandar água para a população com qualidade. Então, isso já foi efeito desse nosso sistema de monitoramento. Vamos em frente. Aqui é só, essa rede Senabem é um Centro Nacional de Monitoramento de Alertas que foi desenvolvido no Brasil depois dessa lei de 2012. Nós fomos agraciados aí com 5 pluviômetros que a gente tem hoje distribuídos em Tubarão, Bom Pastor, São Cristóvão, Sertão dos Correias, aqui no Deon e em Congonhas. O trabalho a gente faz junto com as escolas também. Esses equipamentos, alguns deles a gente está automatizando, porque chovia, nós tínhamos que ir até o local para saber quanto chove. Agora, alguns desses eu já sei em tempo real quanto chove nas comunidades e passa para a Secretaria. Pode tocar? Está aí a gente ajudando a Agência Nacional de Águas, fazendo instalação de equipamentos que a gente usa também, mas isso é do Epagre Ciran, é aqui na ponte do quartel e lá no Rio do Pozo. E aqui também é uma dessas bombas que faz o recalque quando fecha uma dessas comportas, um sistema de bombas que a gente trocou agora há pouco. Pode continuar. Aí o plano de contingência, o que é esse plano de contingência? São as ações que a gente tem que fazer quando acontece algum evento. Ela foi escrita, na verdade, a 42 mãos, né, porque são 21 entidades, desde algumas secretarias até Exército, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, IML. A gente escreveu esse documento caso aconteça um acidente semelhante ao que aconteceu em 2010 em Tubarão, que é a última inundação que houve. Então, para cada um desses entes, sabe o que fazer e como a gente encaminhar. Isso caberia aqui, a gente está falando horas. Eu só mostrar aqui, esse é um plano que a gente hoje executou e era um dos objetivos do prefeito quando assumiu que a gente montasse esse plano. Pode continuar? Aqui é só uma definição de inundação e enchente, pode ir até adiantado da hora. Junto desse plano, nós temos uma série de abrigos detectados na cidade, nós temos 32 abrigos, no caso de acontecer algum evento extremo, as pessoas poderão ser deslocadas para esses locais, e são 32 abrigos, que apesar de que o plano a gente fez em cima da inundação de 2010, os abrigos, eles não serão atingidos caso de uma inundação semelhante a março de 74, eles estão todas com cota acima de 9 metros. Então, a gente só vai mostrar alguns, por favor. Isso aqui é o Salão Paroquial de São Martinho, pode ir passando. Tem outro aqui que é o ginásio da BB, a Escola Municipal de São Martinho, e aí tem vários distribuídos pelo município. Aqui agora, especificamente, esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, que é o projeto Proteção e Defesa Civil nas Escolas e Comunidades. Newton, o tempo vai só, poderia mais 5 minutos, eu gostaria que a Elna, que é a coordenadora, que ela está fazendo este trabalho nas escolas, um trabalho não só nas escolas, na verdade a gente precisa, e isso era um dos nossos compromissos junto com o Olavo, que a gente levasse a defesa civil para a comunidade. Então a gente chegou à conclusão que através das escolas a gente consegue chegar nos pais. E essa semana até, uma das palestras que a gente fez, era para crianças, normalmente são crianças aí do 4º e 5º ano, a gente fez para jovens um pouco mais velhos, e a diferença é incrível, a receptividade e a atenção com que as crianças absorvem o que a gente fala, né? A juventude, a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar essas ideias. Mas a Ana vai falar um pouquinho, acho que 10 minutinhos ela consegue passar. Ana, obrigado. Boa noite a todos. Tá bom. Tá, eu vou falar sobre o projeto Proteção e Defesa Civil nas Escolas e Comunidades. É um projeto que eu estou desenvolvendo nas escolas. O objetivo desse projeto nós temos a experiência de vários municípios que eles realizavam esse trabalho com as escolas e com as comunidades. E o resultado não dava muito certo, porque sempre as defesas civis, elas têm uma equipe muito reduzida, o trabalho é muito grande. Então, eu tive a oportunidade de participar dessas capacitações e avaliei que poderia unificar o trabalho. Então, conversei com o secretário e ele acatou a ideia de unir esse trabalho, proteção e defesa civil nas escolas e comunidades. Eu inicio com as aulas com as crianças,
já dando atividade para eles, levarem para suas casas, resolverem com os pais, porque automaticamente os pais participam. Na segunda aula, eu retorno com as atividades desenvolvidas, e a gente desenvolve essas aulas com a professora, na sala de aula, a diretora aproveita também, e o próximo encontro já é com os pais. Eu já tenho um encontro dia 19 com os pais na Madre. É os alunos, pais, professores e a comunidade em geral. E está dando um resultado muito positivo, porque qual é o nosso objetivo? É preparar essas crianças, essas comunidades, para que elas desenvolvam a proteção das suas casas, da sua família, seus bens, levando a informação, porque sabemos que, no momento que ocorre o desastre, nem sempre nós temos internet, telefone, veículo, porque tem comunidades que ficam ilhadas, não tem contato, então o que a gente tem? A informação é primordial. Preparamos essas crianças para estarem informadas como agir no desastre, desenvolvendo a cultura da autoproteção, como se proteger. Porque às vezes são pequenos cuidados que não são informados que podem fazer a diferença. Então, as crianças preparadas, os pais provavelmente também estarão preparados. E eles acatam aquela ideia, eles levam a informação, eles são multiplicadores, eles realizam-a de forma adequada. Nós ensinamos a eles a destinação dos entulhos, a preservação do meio ambiente, porque nós somos integrados ao meio ambiente. E os desastres estão acontecendo com mais frequência, com mais agressividade, devido à ação humana, porque nós estamos causando cada vez mais. Então, esse projeto, ele visa: eu estou lá presente na comunidade, nós realizamos visita de campo, aquilo que eu expliquei na sala de aula, eu mostro para eles na vida real, até próximo da residência deles. Existe no Bom Pastor uma barreira, que existe várias casinhas que são alunos. Então, a gente tem aquela troca de informações. Eu explico para eles os riscos que eles estão submetidos, então eles passam a ter aquela percepção do risco e a cultura da prevenção. Isso vai valorizar muito mais o ser humano, porque quando ocorreu essa enchente em 1974, que na época a gente achava que era uma enchente, hoje através de estudos nós sabemos que é uma inundação, muitas pessoas não queriam sair de suas casas porque perderiam os seus bens. Mas nós levamos a informação de que o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida, porque existe o dano material, humano, e ambiental. Mas precisamos, o carro a gente compra de novo, a casa compra de novo, mas a vida não. Então hoje é bem interessante que a gente comenta com as crianças e eles dizem: ô tia, eu já disse para a mãe que a vida é preciosa, que a gente não pode, o carro a gente pode comprar de novo. E isso é muito gratificante, porque a gente acaba assim, sensibilizando as famílias. E eles nos ligam agradecendo, eles já têm o hábito de ligar perguntando: a previsão vai chover, o rio está subindo, aqui na Madre como é que está? Então, isso é muito interessante, significa que a gente está atingindo o nosso objetivo, porque eles estão buscando informações para se tornarem mais seguros. Eu acho que o nosso objetivo a gente está alcançando, né, Rafael? Eu agradeço a oportunidade aqui. A gente tem informações assim muito, né? Eu tenho pé curto, mas tem algumas fotinhas ali, né? E a gente tem material didático para trabalhar com eles, que a Defesa Civil do Estado forneceu, tem cartilhas que vieram do Rio de Janeiro, né, para a gente trabalhar com as comunidades, desenvolvendo essas atividades. E eu acho que é isso, assim, agradeço a oportunidade. Nós devolvemos a palavra ao secretário e suas considerações finais. Pois não. Mais uma. Eu agradecer o espaço e só coloquei esse assunto porque, na verdade, é muito pertinente à Secretaria, né, a preocupação da população toda em relação à enchente, que se dá, enchente 74, ou seja, a grande inundação. E hoje um assunto que está bem em foco, inclusive, certamente vai ser motivo de uma reunião nossa, aqui é a questão da redragagem. Muito nos perguntam, só estou colocando essa imagem aí é o resultado do estudo que foi feito, porque vocês sabem que ainda não está no processo de liberação ambiental a redragagem. E dentro desse estudo de liberação ambiental, cita que mesmo com a redragagem, o Rio Tubarão não abarca a quantidade de água semelhante à que aconteceu em 74. Mesmo com essa redragagem que deve ocorrer, creio que em breve, uma nova inundação como 74 acontecerá. Outras ações
que não só a redragagem resolverão. Mas isso acho que a gente vai conversar outro dia, né, Lúcio? E só aproveitando em relação a essa redragagem, um dos motivos e uma das preocupações nossas, pode adiantar? Uma outra, se a redragagem for feita nos moldes que está sendo implementadas ou que estão sendo encaminhadas, porque ainda não foi, o projeto está pronto, mas ainda precisa de financiamento para tal, né? Mas se for executado da maneira que está sendo encaminhado o projeto, nós sofreremos um problema bastante sério, que será a salinização da água do Rio Tubarão até a captação. Porque essa redragagem que terminou em 1982, que melhorou as condições do rio, que desde 82 para cá nós não tivemos mais nenhuma grande inundação, porque o rio foi retificado, retilinizado, melhorou, ele tinha uma vazão de 400 metros cúbicos, passou para 2.000, melhorou bastante. Entretanto, nesse período, essa retificação foi feita da ponte do quartel até a laguna. E agora eles estão propondo estender até a ponte Ferraz Cavalcante, até a BR-101, muito próximo da captação de água do município de Tubarão. E com certeza a cunha salina, o sal que entra em períodos de estiagem, vocês sabem que a água salgada vem aqui em frente do quartel hoje, é nítido isso, que o pessoal que faz plantação de arroz, eles medem, por exemplo, a salinidade da água para poder jogar água para o campo, tem dias que não pode ser colocado. Então, se fizer essa retificação dos moldes que estão querendo, esse desenho que está aqui, esse vermelho bem intenso que está ali, a parte de cima é a condição do rio que está hoje. Aqui é a área central da cidade, essa linha. Hoje a água salgada não chega aqui no centro, ela chega aqui, ó, aqui a foz do rio Capivari, ou seja, perto da ponte. Quanto mais vermelho aqui, mais sal. Como aqui não é muito intenso, mas ainda tem sal. Então até a foz do Capivari ainda tem. E se fizer a retificação dos moldes que eles estão querendo, vocês olhem que ela vai chegar lá na ponte. A fonte da BR-101. Então é uma discussão em breve vai ter uma audiência pública, que a Fátima vai estar chamando uma audiência pública, para acompanhar o estudo, para ver se aprova um estudo de impacto ambiental, para depois captar recursos para esta obra. Que eu vejo como uma obra muito importante, que é necessária, mas com alguns cuidados. E que gostaria que vocês abraçassem essa ideia e nos ajudassem também a prevenir, porque está sujeito a gente fazer algumas ações que poderão no futuro ser bastante danosas para a população. Vocês imaginam um período de estiagem, a gente ficar sem água, porque a água no município ficou salinizada, né? Só mais uma... Aqui é só uma breve encerramento, né, que é a união de todos, por isso que a gente está aqui e pedindo, né, que a gente unindo, a gente consegue algumas soluções. Mais em frente, eu acho que pode passar. Aqui é o endereço da secretaria, o e-mail e o telefone, na verdade é muito fácil, que a gente divulga na imprensa diariamente, é o telefone 199, que está 24 horas do dia pronto para recebê-los, a qualquer instante as pessoas podem ligar para passar informações. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais uma. Agradeço o espaço, coloco a secretaria à disposição. Boa parte de vocês já nos visitaram lá, né, mas a gente está sempre à disposição. E até para conhecer um pouco mais esse nosso monitoramento, que por enquanto a gente ainda não tem ele totalmente terminado, mas no momento que vocês quiserem dar uma olhada, para ver como funciona e como a gente acompanha essas chuvas, como hoje a gente está acompanhando a chegada dessa frente fria, para procurar deixar a população bem mais tranquila em relação ao que pode acontecer. Eu agradeço e estou à disposição. Nós agradecemos a participação do senhor Rafael Marques, e quebrando um pouquinho o protocolo, nessa questão da redragagem, realmente, nós já conversamos sobre isso, e nós temos que ter uma discussão, sei que tem muita gente discutindo, tem entidades trabalhando isso, ela é importante, mas eu fiquei preocupado justamente com as duas situações. As duas fotos que mostram o alagamento hoje, sem a redragagem e com a redragagem. A gente vê que a redução não é aquilo que a população está esperando, que acha que com a redragagem tudo se resolve. Existe o problema do plano macro diretor, os canais extravasadores, e a questão da salinização. Então é um assunto realmente que tem que ser discutido. É importante, todos nós queremos a redragagem, mas temos que ter consciência que a redragagem por si só não resolve o problema e poderíamos estar criando algumas outras situações. Então é um assunto que deve ser realmente debatido. E no mais, nós agradecemos a participação e concedemos mais um espaço para as suas considerações finais, se achar necessário. Não, eu agradeço e volto a repetir que a gente está à disposição. Qualquer dúvida, a gente está aí. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação. Conforme determinado pela Resolução 04/2003, não haverá apresentação de matérias individuais ou coletivas.
Então, nós passamos agora para o grande expediente. Estamos iniciando o grande expediente desta sessão, cuja inscrição ocorreu até às 15 horas desta quinta-feira. Informo sobre os vereadores que o uso da palavra será definido por sorteio. No ato de sorteio será questionado se o vereador utiliza ou abdica do grande expediente, se assim desejar. Foram inscritos, todos os vereadores presentes foram inscritos. Então, nós iniciaremos o sorteio e aí o vereador diz se abdica ou se faz uso. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Abdicou. Vereador Rosimário Formentin Zamparete. Também abdicou. Vereador Evandro está ausente, com justificativa. Vereador Nilton de Campos também abdica. Vereador Carlos Eduardo Zamparete está ausente, com justificativa. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues também está abdicando. Vereador João Gonçalves Fernandes também está abdicando. Não podia ter tido acordo. Vereador Matusalém dos Santos também está abdicando. Vereador Joel Geraldino de Almeida também abdica. Podia ter feito acordo. Vereador Gilson Paes Vieira também. Eu vou fazer diferente. Algum vereador vai fazer uso da palavra? Eu quero fazer uso da palavra, senhor presidente. Então tá. Então vamos lá. Vereador Gelson José Bento. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente, cumprimento a mesa diretora, pares dessa casa, público presente, internautas que nos acompanham. Vim à tribuna para falar novamente da Avenida Patrício Lima, aquela mudança do trânsito que foi feito ali, onde a gente já se manifestou-se ao contrário, diante de tanta manifestação de descontentamento daquelas mudanças, tanto é que foi feito aquelas mudanças antecipadamente, sem consulta, sem nada, aos comerciantes que ali estão localizados na Avenida Patrício Lima, tanto então que tinha uma previsão de grande chuva para o momento e feito aquela transformação que já achamos um absurdo fazer aquela mudança com previsão de tempo de chuva. E dizer que, depois daquilo feito, muitas reclamações, a coisa se complicou por mais filas dobradas em sentido São Martinho, filas sentido Tubarão. E aí, eu estava escutando a Rádio Tubá no sábado, onde tinha um repórter falando, e o prefeito mandou um recado para lá que ia conversar com os comerciantes, para ver o posicionamento também dos comerciantes. Ora, eu vejo uma situação muito errada, errônea, sem fazer uma projeção, uma programação, onde as duas avenidas já não estão preparadas para receber atualmente a transformação como foi feita. Tendo a Patrício Lima do jeito que está, que internamente ainda está funcionando nos dois sentidos, na Padre Geraldo Spetman, também aquela situação que agora estão fazendo aquela revisão, muito bem, parabéns, fazer aquele desentupimento, fazer aquelas drenagens funcionar, tanto é que, da época do prefeito Genésio, quando feito a rodoviária e aquele asfalto, nunca se fez nada, agora estão fazendo, fazer uma transformação daquela ali, uma mudança de limpeza, uma tubulação, é agora que justamente numa mudança de trânsito. Então, fica aí um pouco a minha indignação nesse sentido. Você deu a palavra ao vereador Nilton de Campos. Agradeço, vereador Gelson. O senhor tem falado constantemente sobre esse assunto aqui, outros vereadores também se manifestaram. Ali eu digo que, na verdade, se conseguiu desagradar gregos e troianos, porque nós sabíamos que a entrada da cidade viraria um caos, como virou. Mas a gente não tinha noção da desgraça que ficou a saída da cidade, a saída da Patrício Lima. Porque o que acontece? Quando você entra na cidade e você tranca a marginal no sentido norte,
Quem passa em frente a Patrício Lima ficou com o trânsito liberado. E a Patrício Lima hoje fica um engarrafamento ali de 300, 400 metros. Então você não consegue mais sair pela Patrício Lima normalmente em direção a São Martinho e pegar a BR. Então ela conseguiu complicar assim de uma forma tal que eu não sei qual é a justificativa para aquilo que foi feito ali, né? E aí tem mais agora, agravante, os motoqueiros agora estão retirando, afastando aquelas proteções e estão atravessando. Então tem mais isso que está ocorrendo ali ainda. Então, vereador Gelson, não sei, o que a gente pode fazer aqui realmente é falar, mas teria que ter uma providência, talvez, eu sei que não é responsabilidade, não foi do executivo nesse caso, mas o executivo teria que se manifestar também e tentar fazer com que aquilo ali seja revertido, que se estude essa situação. Sabe, a Câmara pede que a PRF e o DENIT venham aqui na Câmara discutir o assunto. Pode até ser uma sugestão. Eu vi a PRF e o DENIT para ver assim. Eu falar, vereador. Eu vejo o seguinte, eu acho que quem manda na cidade é o prefeito. Eu acho que a Polícia Rodoviária, tanto o DENIT, tem que escutar, sim. Tem que escutar as manifestações dos vereadores, da comunidade, da sociedade, da cidade. Não chegará a querer fazer o que quer e o que bem entende. Eu acho que a força quem tem é o município. Nem que tenha que ir a buscar recurso até na última instância, se for necessário. Agora, dessa forma, como foi feito, ficou completamente desagradável para todo mundo, que ali precisam utilizar aquelas duas vias, atravessar a BR-101. Foi incalculado o que foi feito pela Polícia Rodoviária, juntamente com o DENIT, sem fazer a consulta ao prefeito, se é que foi feito ou não. Agora, se foi feito ou não, o prefeito teria que interferir, sim. E aí, escutando esse programa de rádio, o prefeito também sensibilizado, disse que até então ia escutar os moradores dali e também os comerciantes da Patrício Lima. A gente sabe muito bem que ali tem 5 bancos, farmácias, um comércio forte, que arrecada impostos para o município, e além de todo o transtorno generalizado naquela área, e assim por diante, para todos que ali transitam. Com a palavra, o vereador. Muito obrigado, vereador, pela palavra, e eu concordo com o vereador Nilton, com o vereador Gelson. Com certeza o prefeito tem que tomar uma atitude, porque é o prefeito da cidade. Sim. Agora a Polícia Rodoviária Federal vem e fecha a entrada da cidade, porque ela quis fechar, porque tem alguma coisa inexplicável. O mal entendido tem que vir o prefeito, ou aqui nessa tribuna, ou marcar uma coletiva de imprensa, e realmente tomar uma postura, como capitão dessa cidade, como prefeito, e resolver a situação, o quanto antes. Não é uma pessoa reclamando, é a cidade toda que está reclamando. Se fosse uma coisa assim, é só a parte da direita que está reclamando, da direita, quando eu falo, é da direita da Patrício Lima. Então, ou a parte aqui da esquerda da Patrício Lima, não, mas é todo mundo que mora do lado da margem direita, da margem esquerda, todos estão reclamando. Então o prefeito tem que rapidamente tomar uma postura, e ele tem que chamar também a Polícia Rodoviária Federal, porque quem tem que resolver o problema é o prefeito da cidade. Com certeza. A Polícia Rodoviária vincula lá os seus relatórios, dizer que diminuiu o acidente, isso, aquilo, outro. Mas a gente sabe muito bem que isso aí é uma própria sacanagem. Porque até então o DENIT e a Polícia Rodoviária também são responsáveis por vários acidentes acontecidos na BR-101, marginais, etc, etc. Porque a sinalização que eles colocam, olha, é para gregos e troianos mesmo, tá? Um entende e outro desentende, porque nós que somos acostumados a transitar nas marginais, automaticamente a gente se perde, corre risco de vida, acidente, e assim por diante. Eles vão ligar isso daí, mas que bote mais sinalização, né? Como aqui nessa casa, várias vezes, solicitei a limpeza dos trevos, que não dava nem para ver, diante do mato comendo. Agora até ficar certo que está limpo, mas até isso, aqui na Câmara de Vereadores, a gente solicitou a limpeza para tirar os matos. Com a palavra, vereador João Fernandes. Obrigado, vereador Gelson Bento. O senhor sempre tem levantado aqui na Câmara, tem sido um vereador, tem cobrado as coisas que realmente prejudicam o cidadão na cidade. Só para relembrar todo esse assunto, esse trevo que hoje está sendo modificado, quando não se fala que é o papel do executivo, acho que o vereador Nilton pode me relembrar, o vereador ex-secretário Tony Bittencourt,
sucedendo o vereador, o secretário Batista. Nós estivemos juntos no DENIT, ele também teve na PRF, e não tinha o projeto daquele trevo. Foi uma batalha do executivo naquele momento que acabou acontecendo aquele trevo naquele local ali, segundo viaduto. E também a saída, não tinha esse projeto. Então foi o executivo de Tubarão, já no mandato anterior, que conseguiu que tivesse a saída que hoje está fechada e o trevo da forma que seria. Então, quando se fala se foi a PRF ou se foi o DENIT, claro que foi eles que têm um papel de fechar e fazer a logística da rodovia, que é uma rodovia federal. Mas também, em contrapartida, tem a entrada da cidade, que é o papel do executivo. O DENIT sempre tem conversado, e a PRF. O que eu acredito que aconteceu nesse momento é o que está acontecendo na cidade de Tubarão. Que eu vinha levantando lá atrás, e muitos vereadores já foram ao contrário a mim. Que nós temos um secretário de trânsito que não entende nada, que faz o que beneficia ele, ou as pessoas dele, muda de mão de rua, como nós vimos aí na cidade, virando transtorno, não melhora nada o trânsito, está fazendo e botando sinaleira onde não precisa, lombada onde não tem necessidade. São as coisas básicas da cidade. Agora, imagina se ele vai ter cabeça para fazer uma obra ou gerenciar uma obra desse tamanho, que é a entrada da cidade de Tubarão. Imagina, vereador, se ele vai fazer isso. Então, coloco, sim, sempre com grande critério. Eu acho que o prefeito Olavo tem tentado, mas as pessoas que estão do lado dele não têm gerenciado a cidade da forma que ele imaginava. Mas, como ele é o prefeito, ele é ocupado. Ele é ocupado porque ele colocou o secretário, ele pode amanhã de manhã exonerar esse secretário. Já passou da hora, hein? Já passou da hora de ele exonerar esse secretário. A Câmara de Vereadores deveria tomar atitude, sim. Não com a PRF, não com o DENIT, mas sim com as barbaridades que esse secretário de trânsito foi na cidade de Tubarão. Se nós fomos aí, creche da guarda, uma lombada na frente, ele não coloca. Aí uma casa, não sei se é amigo dele, ele vai lá e coloca a lombada na frente da casa do amigo dele, que eu já vi. Várias lombadas novas, frente de residência, mas numa creche, onde tem aluno, mãe, pessoas que vão lá, ele não coloca. Pode ir lá na creche da guarda. Tá, o portão em cima, já foi pedido aqui mais de 100 requerimentos, você não vai ver a lombada. Ruas que nós vimos mudar, essa rua aqui, ó. Se vocês imaginarmos a rota que ele fez aqui perto da prefeitura, se ele entende de trânsito, só ir andar. Ele fez nós passar várias vezes na frente da prefeitura, não mudando nada, não chegando a lugar nenhum, prejudicando mais o trânsito, não tendo logística nenhuma. Aí vocês vão falar de entrada da cidade, aí mesmo nós estamos mortos. Nós estamos realmente numa cidade que é onde não tem queimante, essa é a verdade, uma cidade que não tem queimante, não tem um secretário que não faz nada, porque o prefeito municipal já era para ter mandado embora, não mandou embora, ainda não sei por quê, porque é um prefeito que não manda. Prefeito que não manda, se mandasse, se eu estou no lugar dele, eu vou dar um conselho para ele, amanhã de manhã exonerar os secretários, colocar uma pessoa que entendesse e começava a administrar a cidade de Tubarão. O que está faltando é isso. E aí, nós encontramos o cidadão da cidade que paga imposto, o vereador Recimento vem aqui, se encontra na dificuldade que está aí hoje. Um trânsito desorganizado, uma coisa que nós já não temos saúde, já não temos obras, a cidade toda esburacada, cheia de mato. Agora, prejudicar o cidadão numa coisa básica, que é o trânsito, vereador Recimento, eu acho que o senhor está de parabéns de levantar esse assunto, e o prefeito Olavo, mais uma vez, fala aqui, vou depois deixar a palavra ao vereador Matusalém, mas que ele leve esse assunto e resolva. Não adianta vir aqui defender um governo que não pode se defender. Ele sempre foi um critério, já esteve aqui como oposição, e ele entende o que eu estou falando. Tomara que ele tome atitude e fale com o coração, não fale com o partido. Eu quero que ele venha nessa tribuna hoje e fale com o coração, que defenda o interesse do cidadão tubaranense. Obrigado, João. Eu só vou complementar um pouquinho, depois já passo a palavra ao vereador Matuza. Complementando o que eu queria dizer, que tem que se analisar, sim, a entrada e a saída da cidade. Tendo em vista, como já foi feita vacinada, a entrada sendo pela Patrício Lima, enfim. Mas, mesmo assim, a gente está solicitando que o prefeito intervenha nessa situação, que paralise, que volte tudo como está, até que, então, está saindo a Evanir Freta, lá, até então, que a hora que aquela obra estiver pronta também, quem sabe, se fique nas mesmas situações, que vai desafogar aquele trevo ali também, que a complicação
é o que desce lá de Lages, da Serra, de Braço Norte, São do Gério, Grabatal e tudo o que mais desemboca tudo ali. Com certeza, se paralisasse o prefeito, seu Olavo, intervir nessa situação e paralisar e ver, né, depois normalmente com planejamento, com discussão com os comerciantes, com os moradores, com a cidade, para ver o que é de melhor de entrada e saída. Esse é o meu ponto de vista. Com a palavra, o vereador Matuza. Vereador Gelson, eu peço que aumente depois 1 ou 2 minutos, né? Eu quero manifestar minha preocupação com o jeito como está o trânsito na BR nesse momento, no trevo principal de Tubarão, mas dizer que se nós já conseguimos resolver os acidentes, a gente agora tem que pensar com calma nos próximos passos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é dizer que o poder e a responsabilidade do prefeito Olavo em relação à BR-101, em relação ao DENIT e à Polícia Rodoviária Federal, não é maior dois minutos para concluir. 2 minutos para concluir, nós já passamos 15 minutos, eram 10, já foi... Certo. Não é maior e nem menor do que o da Câmara de Vereadores. Então eu quero aqui fazer uma sugestão que seja um requerimento verbal, considerado que o tema só veio para a pauta nesse momento, para que a Câmara de Vereadores convide a PRF e o DENIT para vir aqui na Câmara discutir conosco esse assunto, ou que a Câmara forme uma comissão para ir lá, independente do papel do prefeito, porque isso só vai reforçar, porque o poder do prefeito em relação a esse assunto é meramente um poder político, reivindicatório, certo? Como é o da Câmara também. Está no mesmo nível. Então, se a Câmara não fizer uma comissão para ir lá na polícia ou no DENIT, ou ela não chamá-los, não convidá-los aqui, a Câmara está se eximindo. Aí eu vou entender que a Câmara quer apenas ficar no papel de condenar ou de acusar o prefeito. A minha sugestão, para ser votado nesta sessão, é um requerimento para convidar a PRF e o DENIT para vir aqui. Eu não concordo. Eu acho que o chefe maior da nossa cidade se chama-se prefeito municipal. E até agora, nesse momento, eu não vi nenhuma manifestação de descontentamento ou contentamento nessa situação. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que o prefeito tem que intervir, ir lá na Polícia Rodoviária, chamar os comandantes, ir no DENIT e fazer novas medidas de mudança. Senhor presidente, eu queria que o senhor também, considerando o tema e considerando o momento, como o novo vereador Matusalém colocou, eu acredito que ele considerou ali, dizendo que a PRF, novamente, é a pessoa que realmente tem a gestão da rodovia federal como DENIT, mas colocando também, quero que o senhor coloque em votação, que nós, juntamente, nessa sessão, acho deveria ser na próxima sessão, que convidasse o nosso secretário de trânsito, que ele é a voz ativa do prefeito do trânsito hoje, claro, que ele vem aqui vai estar falando a palavra dos prefeitos, traga os estudos, principalmente dessa entrada e saída do município, os estudos que ele fez para apresentar na Câmara de Vereadores, dessa modificação de estudo. Acho que seria interessante, até porque a discussão vai fluir, porque dali nós vamos saber até que ponto o município está envolvido nas mudanças. Vereador, Zé, poderia ter sido feito, apresentado em forma de requerimento na próxima sessão, hoje não caberia hoje isso. O que poderia ser feito aqui também, de repente, com a própria casa, agendarmos um horário com a PRF e os vereadores que quiserem podiam ir lá participar. Mas também continuo dizendo que a autoridade maior é o prefeito realmente e tem que chegar lá e dizer, quem manda na cidade sou eu e tem que conversar. Mas podemos fazer isso, mas não nessa sessão. Senhor presidente, só um ganchozinho aí. Eu só quero também deixar bem claro que esse assunto não veio hoje para essa casa, não. Esse assunto já foi motivo de várias discussões nessa casa, senhor presidente. Senhor presidente, quebrando o protocolo, o vereador Gelson, o vereador Lucas também se pronunciaram hoje. Eu acho que já faz um mês atrás, a gente já se pronunciou, vereador Gelson, a gente já debateu esse assunto, né, a respeito desse assunto da entrada e saída. Eu acho que o vereador Matuza, o que o vereador Gelson quer dizer é que a realidade, o nosso prefeito é o que manda na cidade. Então, como a gente já debateu isso, já deveria ter sido tomada alguma atitude. Não dos vereadores que estão cobrando. Agora, o executivo já deveria ter se pronunciado e ter ido atrás da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT para
secretário, se ele estiver resolvendo, não é justo suspender o nós estamos extrapolando o regimento, não cabe esse tipo de história. Só para falar do vereador Lucas do Souza Brasil. Presidente, questão de ordem, presidente. Infelizmente, não queria, eu sei que o senhor está hoje na presidência, requerimento foi apresentado, o senhor vai ter que colocar em votação. Cabe em qualquer momento, a sessão estando aberta. O senhor vai ter que ter 2 pedidos de requerimento. Se o senhor quiser, o senhor pode olhar o regimento interno. Questão de ordem, queria que o senhor colocasse. Nós temos 2 pedidos de requerimentos e o senhor vai ter que colocar em votação. Ou só que os vereadores de cada votação. Qual é a solicitação, vereador? Eu, sinceramente, eu usei a palavra, senhor presidente, mas eu não tenho interesse em trazer a polícia rodoviária aqui, não. Não tenho interesse em trazer o DENIT, não. Uma que o DENIT já foi solicitado. Mas o que trazer presente nunca tem. O vereador João Fernandes acha em relação ao secretário, convidar ou convocá-lo? Qual é a... Eu tenho o requerimento de convocá-lo. E o vereador Matusalém tem o requerimento de convidar a polícia rodoviária e o DENIT para uma sessão. E eu tenho... Não, a polícia rodoviária, eu acredito que nós não vamos deliberar isso hoje. Poderia apresentar na próxima semana? Não, mas da mesma forma ele não pode... O requerimento de votar o do João tem que votar o meu. Então vamos lá. Só consulta o regimento que vocês podem... Então tá. O vereador João Fernandes, qual é a proposta? A minha proposta é que convoque o secretário na próxima sessão, conforme o debate está sendo muito amplo e dificuldade na cidade, que venha o secretário de trânsito na Câmara de Vereadores apresentando todos os estudos que ele fez a modificação, principalmente dessa última agora da entrada e saída da cidade. Um estudo e venha aqui apresentar à Câmara de Vereadores o que ele tem de estudo nessas modificações que ele está fazendo. Não. Então, conforme a assessoria da Casa diz que isso pode, então eu estou colocando em votação. Vereador... Vamos colocar o outro. Não, sim, eu só quero dizer que eu vou ser, inclusive, vou votar favorável ao requerimento do vereador João Fernandes, porque uma coisa não se contrapõe à outra, né? Isso, não, tudo bem. Então, vou colocar em votação a proposição do vereador João Fernandes para convocar o secretário de Segurança e Patrimônio, é isso? Né? Para a próxima sessão. E ele também tem que trazer todos os estudos de toda a modificação da rua. Ele vai convocar para falar sobre as mudanças, alterações do trânsito, mas o vereador está colocando as mudanças do trânsito com referência a BR-101 ou interno? Exatamente, aí ele vai ter espaço para expor e aí os vereadores terão espaço para questionamento, normalmente. Eu vou fazer uma sugestão, ver se o vereador João concorda, ao invés de ser a próxima sessão, que é segunda, fazer quinta, para dar tempo de preparar material. Na próxima sessão, pelo tema ser muito gravíssimo na cidade de Tubarão. Gravíssimo na BR, mas não é gravíssimo. Vereador João, vamos fazer 2 votações, para a segunda e para a quinta, então. Se for o caso. Existem 2 propostas na mesa. A convocação do secretário de Segurança e Patrimônio, pode ser quinta, então já está resolvido. Então, coloque em votação a proposta apresentada pelo vereador João Fernandes, para que na sessão da próxima quinta-feira, o secretário de Segurança e Patrimônio esteja na casa para falar sobre as alterações do trânsito, de forma geral, né? E que traga os estudos que embasaram essas alterações. Está em votação. Então, o que for favorável a isso, como estão, os contrários se manifestem. Se está aprovada a convocação do secretário de Segurança e Patrimônio, peço para a casa que providencie. Tem uma outra proposta agora do vereador Matusalém dos Santos. A proposta é simples, ela é no mesmo sentido, porém como convite à Polícia Rodoviária Federal e ao DENIT. Podemos até aproveitar, claro, vai depender da agenda deles, mas a mesma quinta-feira, para nós não prejudicar uma outra data nossa de trabalhos. Tudo bem, mas que aí a Câmara administra a agenda com eles. Como é um convite, a gente não pode definir data. A data vai definir a assessoria da Câmara articular com eles. Exatamente. Então, a outra proposta é o convite para a PRF, participar aqui também para o DENIT, PRF e DENIT participar para dar as suas versões sobre as alterações. E aí nós vamos tentar, aí a assessoria da casa vai entrar em contato com as entidades para
coincidir as agendas dos dois, e aí então nós não podemos definir a data. A data vai ser definida pela disponibilidade da PRF e do DENIT. Tá? Então esse é o requerimento. Os dois juntos, né, Os dois juntos. Os dois juntos. PRF e DENIT. Tá? Que poderia até coincidir com o anterior, mas eu acredito, mas aí vai depender da agenda. Então, eu coloco em votação a solicitação feita pelo vereador Matusalém dos Santos, que a casa emita um convite à PRF e ao DENIT para que venham uma sessão aqui, conforme a agenda disponibilizada por eles, né, falar sobre as alterações feitas especificamente com os treinos de acesso da BR-101, no município de Tubarão. Em votações que foram favoráveis pelas comissões, os contrários se manifestem. Também está aprovado que seja emitido um requerimento para a PRF e para o DENIT para que se venham falar sobre as alterações do trânsito na BR aqui nessa casa. O vereador Lucas abdicou também? O vereador Luiz Gonzaga também abdicou. Então, não havendo mais inscritos para o grande expediente, nós passamos para explicações pessoais. Está aberto espaço para explicações pessoais, que conforme o regimento, o vereador inscrito terá direito do uso da palavra por 5 minutos. Hoje sempre observar o exposto do artigo 204, inciso 3, versando que não é permitido apartear o presidente nem o vereador que fala pela ordem, na explicação pessoal, para encaminhamento de votação ou para declaração de voto. Aí, então, já está inscrito o vereador Clodoaldo Medeiros, para fazer uso da palavra, pode ser o vereador Clodoaldo, depois o vereador Gelson Bento, na sequência. Então, presidente, muito rápido, é só registrar que no dia 8 de 10 eu estive na Murel numa reunião entre os municípios abordando o assunto sobre as pessoas com deficiência. E assim como a gente faz parte da comissão, né, da saúde, nós também temos esse atributo, e ali participei em nome da comissão, né, e a gente está estruturando todo o material para que se faça esse tipo de fiscalização também para com as pessoas com deficiência em nossa cidade, em termos de acessibilidade, todo um projeto, enfim, a nível nacional, estadual e também municipal. Claro que depois reunimos com a comissão e assim fizemos demos as sequências nas matérias. E por fim, presidente, nesses 5 minutos, talvez outros que podem também me antecederem aqui, ou sucederem, perdão, sobre a questão do Dia dos Professores. A gente sabe que é uma classe que precisa e sempre precisará de motivação, tanto salarial como emocional. Hoje em dia não está fácil ser educador numa sociedade onde que às vezes os adolescentes, a juventude tem uma certa liberdade e confunde com a questão do respeito, mas muito tranquilo, quero deixar essas frases dizendo: agradeço a todos os meus professores que ajudaram a me tornar um cidadão que sou. Com eles aprendi a respeitar o próximo e construir e contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Parabenizo todos os profissionais da educação e aos eternos mestres, meu muito obrigado. Que se de repente possa ser a palavra de todos os edis também, que aqui se encontra, e fica esse registro de que sempre atrás de um profissional sempre teve um professor educando. Não só professor, mas sim, como às vezes aquela questão fraterna de pai e mãe, cuidando da criança, do seu filho na escola, porque também eles fazem esse papel. Espero que cada vez possamos construir melhor a nação, um estado e um município forte com essas pessoas que estão ali, além da questão do ser financeiro, mas sim com a fé e o amor que eles têm para com a profissão, porque a gente sabe que não é fácil hoje, nesses tempos, estar educando. Educando é formar cidadão com coerência, competência, com ética, para que possamos cada vez, repito, construir uma sociedade melhor. Então fica aqui a homenagem da bancada do PT, enfim, talvez de todos os outros partidos aqui, os vereadores que forem usar a palavra, fazer o registro. Fica o nosso registro, porque também o nosso professor Paulão é o presidente da educação, dessa casa, da Comissão da Educação, então faço aqui as palavras também do nosso professor. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Com a palavra do vereador Gelson José Bento. Senhoras e senhores, senhor presidente, vem à tribuna novamente para parabenizar
as comunidades que promoveram as festividades de segunda-feira de Nossa Senhora Aparecida. Aquelas pessoas também que se envolveram nas comunidades, fazendo arrecadações de balas, brinquedos, enfim, para fazer também a festa da rapaziada e das crianças. Parabéns mesmo a essas pessoas que se envolveram, como lá vou citar 3 comunidades, a comunidade lá do Sertão de Jararaca, que anualmente faz a tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, também onde se faz presente o João Fernandes, que é da comunidade lá perto, onde também no Sertão dos Medeiros, na Madre, e no Caíque ali também, ali no mais de cima, onde foi promovido aí também uma festividade, juntamente com o vereador Clodoaldo, promover ali uma festividade para as crianças, acho que tornou-se mais de 300 crianças, né, Clodoaldo? Então foi muito bom, então a gente é gratificante, né, a gente fica lisonjeado com essas pessoas que ficam de frente com esses tipos de ações, porque não é fácil, né, fazer essa projeção todinha, então meus parabéns e viva Nossa Senhora Aparecida, que sempre nos acoberte com o nosso manto sagrado. Com a palavra o presidente desta casa, o vereador Newton de Campos. Senhores vereadores, todos que nos acompanham, só bem rápido, dando também, já que o vereador Clodoaldo falou dos professores, eu tenho um pensamento aqui, né, que achei muito interessante, ele diz assim, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É da Cora Carolina, falando do professor. Achei isso que diz tudo, né? Um outro assunto também que eu gostaria de fazer uma referência é que nós tivemos na última segunda-feira, a vereadora Gelson Bentinho, aqui na Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, de criança, a primeira ordenação diaconal de um diácono permanente na Diocese de Tubarão, que foi o Adão Pires, ali na comunidade de Morrotes. Então foi uma celebração muito bonita, vários padres, foi feito pelo bispo. E o Adão tem como lema, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. E ele coloca no final, dizendo assim, obrigado, Senhor, por alcançar tão grande graça, diácono Adão Pires. Então, realmente, desejar, né, aqui em nome da Câmara de Vereadores, ao Adão, que ele já vem nesse trabalho há muito tempo, ele como o primeiro diácono permanente da Diocese de Tubarão, tenha sucesso nessa empreitada que ele se dispõe. Uma outra situação que eu gostaria também de fazer referência, já que nós falamos na questão de sinalização, de mudança, alteração de trânsito, na questão também do governo do Estado, com referência a 370. Nós estamos aqui isso já está há 90 dias já levantamos o assunto sobre esse problema, o acesso para o bairro de São Bernardo. Nós estamos falando isso, olha, é uma tragédia que está sendo anunciada, vai acontecer problema sério ali, não tem como você acessar o bairro, é o único acesso do bairro ali, tá? E não tem ali como acessar. A recuperação da 370 está ficando muito boa, realmente, mas a sinalização ali não tem sinalização. Então, a gente tem falado, a gente pede até a ajuda da imprensa, que faça que isso tenha eco, porque realmente só quem passa ali, vereadores, é que sabe o risco que se corre cada pessoa. Eu até não falei para trazer uma foto, ali nós temos a entrada e a saída. E você pode ter certeza, eu particularmente que faço, você fica esperando a brecha ali, e nós estamos entrando, vereador Gelson, na parte de chão antes da Rádio Santa Catarina. Tu espera ali uma brechinha e entra, porque se você não tem como encostar na direita para sair, em função do ângulo, e não tem como entrar porque ficou sem sinalização nenhuma, antes nós tínhamos um trevo ali, uma espécie de trevo de acesso, que você parava no meio da pista. E hoje tem pessoas que continuam parando no meio da pista, mas não tem sinalização, nem mais a lombada que tinha antes, não tem mais. Então você fica parado no meio da pista, quem está vindo no sentido de São Martinho e Tubarão, somente quem não é de Tubarão vai imaginar que você tem um carro parado no meio da pista. O pessoal era acostumado a parar, porque tinha sinalização. Então nós pedimos isso, que se faça, que alguém, que a gente fale, não só nós aqui, porque já foi conversado com o DEINFRA, com tudo que é responsável, e diz, vamos fazer junto a sinalização. Mas, olha, aquilo ali está um risco realmente. Então eu pediria o apoio de todos, para que ao menos aquilo que a gente pode fazer, que é falar. Falar realmente que o risco para se acessar o bairro São Bernardo hoje, ele está demais. Com a palavra o vereador Heraldo Pereira da Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, que me traz nas explicações pessoais, transitando na nossa cidade, lógico que geograficamente a nossa cidade é cortada pelo rio e tem as pontes, mas com esse feriadão, o vereador Marinho, o vereador Clodoaldo, o vereador Matus, nós temos que ter cuidado, porque a BR-101, com aquele gargalo que tem ali, e tem caminhões, eu vi placa de Rio Grande do Sul, placa de Lages, placa de São Paulo, Belo Horizonte, de caminhões transitando na nossa cidade. A questão é que as nossas pontes, quando foi construída, nós não sabemos a totalidade, o peso que ela suporta. E quando você para ali com 3, 4 caminhões em cima de uma ponte daquela ali, pode vir atingir, dar algum problema. Então eu acho que nesse feriadão que nós temos assim prolongado na nossa cidade, é claro que aqui nós chamamos a atenção do secretário, do Claudemir, para que tenha a guarda municipal, vereador Matuza, e a própria polícia também, a PM, está orientando, e você com a placa, você percebe que o caminhão que está saindo da fila da BR-101 e está utilizando as vias da nossa cidade. E com esses caminhões pesados, as nossas estradas, ela vai ficar com esse período chuvoso que está, e esse asfalto em cima de paralelepípedo, que eu não concordo com isso, que eu acho um absurdo, como a nossa FC, a 390 fizeram aquilo ali, que é uma loucura jogar dinheiro fora, uma rodovia com 6 anos, e já está na hora praticamente de fazer uma recuperação. Então, em as nossas estradas, nós temos que ter esse cuidado, né, nessa questão desse feriado prolongado, para que os caminhões da BR-101 que estão cortando o nosso município, eles não usam as nossas vias, né? Você vai aqui no Monte Castelo, a Silvio Carnim, você vai ali, o asfalto está se desmanchando, e com esses caminhões pesados, cada vez vai piorando. Outra questão também, presidente, em exercício, o vereador Marinho também ainda acompanha ali na matriz, é a questão, vou voltar a puxar esse assunto de novo, é os cachorros. A comunidade do quilômetro 60, os moradores que vão mais para o interior, que sobem para o Alto Pedrinha e que vai lá para a Gruta, o antigo restaurante Bela Vista, eu já não aguento mais de tanto cachorro. Sabe o que nós temos que começar a fazer? Me perdoe quem está, através da internet, nos escutando, está chegando o ponto que nós temos que começar a matar esses bichos, porque nós não podemos mais suportar. Nós temos lá na igreja, Capela Santa Luzia do Centro, o primeiro que entrou na igreja domingo, claro que entrou os leigos católicos, mas o cachorro. É como que você está no momento da celebração, um cachorro passando nos corredores, subindo o altar da igreja, vai tirar a atenção, e infelizmente tira a atenção. Aí se nós formos lá pegar um animal desse e tirar para a rua, mas está maltratando o animal, então eu não sei, eu já falei aqui nesse microfone, não sei mais nem o que eu digo, eu não tenho mais nem palavras, vereador Marinho, mas leva o sentimento para o prefeito, para que providencie um veículo, uma carroça, para recolher esses bichos. Para recolher os animais, claro que eu não quero matar o bicho, eu não quero degradar o bicho, eu não quero fazer isso. Não é esse o meu sentimento de matá-lo. Mas vai chegar um momento, o padre Sérgio, no domingo lá no 60, ele ficou doido. Disse assim, não dá para nós aguentar mais, para suportar mais de tanto cachorro que tem, né, na nossa cidade. Lógico que o prefeito não é culpado, lógico que o secretário não é culpado, lógico que nós, vereadores, não somos culpados. Nós tem pessoas que compram aquele bichinho quando é pequeno, bonitinho, queridinho, vai lá, dá banhinho, bota perfuminho, e depois o animal, infelizmente, é a natureza de crescer, aí vão levando para o nosso interior da nossa cidade e vão soltando os animais. E aí nós somos obrigados a catá-los, somos obrigados a respeitar os animais. Né? Então fica aqui meu apelo, vereador Clodoaldo, para que o prefeito olhe com carinho, né? A pessoa responsável, adquirir um veículo, adquirir uma carroça, fazer o castramento da fêmea, né? Onde tem uma fêmea, tem 7, 8 cachorros, né? Não é o contrário. Se tiver um cachorro, não vai ter 10 fêmeas, 5 fêmeas. Engraçado, né? Mas é a natureza do animal, né? Então fica aqui meu apelo e muito obrigado, senhor vereador. Não havendo mais explicações pessoais, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos comunicados e avisos desta sessão. No dia 22 de outubro, em atendimento ao requerimento número 379/2015, apresentado pelo vereador Edson José Firmino, da bancada do PMDB, estaremos recebendo a visita do médico infectologista
e membro do setor de eleitos do Hospital Nacional da Conceição, Dr. Péricles Brasil Tartales Júnior. Ainda no dia 22 de outubro, em atendimento ao requerimento número 902/2015, apresentado pelo vereador Gelson José Bento, será concedido tempo de 10 minutos ao reverendo Jefferson Fortes, pastor central da Igreja Adventista de Tubarão. O objetivo é apresentar a programação da Semana Cultural Adventista, instituída pela Lei Municipal número 3.193/2008. E também nesta data foi também concedido o pedido ao secretário de Segurança e Patrimônio, o senhor Claudemir da Rosa. Convoco, portanto, os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária, que será realizada segunda-feira, 19 de outubro, no horário regimental das 19 horas. E nada mais havendo para ser tratado, convido a todos para de pé acompanhar a execução do hino de Tubarão. Tubarão era mais respeitado, hoje brilha com grande fulgor. Essa terra de novidade, essa lei de paz e de amor. Tubarão era mais respeitado, hoje brilha com grande fulgor. Essa terra de novidade, essa lei de paz e de amor, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela sul, no teu futuro será feliz, fica suprimido meu país, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela sul, no teu futuro será feliz, fica suprimido meu país.